o melhor ativo livre de risco do mundo é o CDI. Então, o teu ativo livre de risco te dá um retorno sobre inflação muito poderoso, com liquidez imediata, Diária, zero volatilidade. zero volatilidade. Isso não existe no mundo. O melhor ativo livre de risco do mundo é o CDI. Né? Assim, o que acontece? Quando a gente tem esse ambiente de uma economia que ela é impulsionada pelo fiscal e ela permanentemente gera inflação, ela produz como efeito colateral um juros neutro mais alto. Porque como você está sempre lidando com inflação, na média você vai operar com juros neutro para tentar conter essa inflação mais alta do que nos países envolvidos. Então, o teu ativo livre de risco te dá um retorno sobre inflação muito poderoso. Né? Assim, nos últimos 20 anos, o CDI deu em média aí, entre 4% e 5% acima da inflação. Acima da inflação. Com liquidez imediata. Diária, zero volatilidade. Zero volatilidade. Isso não existe no mundo. Assim, tem que respeitar esse ativo. Tem que respeitar esse ativo. Assim. Ele é um excelente ativo para acumulação de capital e proteção de poder de consumo. É muito poderoso, né? É o melhor ativo livre de risco do mundo sobre inflação. Então, assim, o multimercado, ele te dá esse carrego do CDI com... Aí você fala, não, mas eu tenho um orçamento de vol para gerar um retorno melhor do que o orçamento sem vol. Então, assim, a primeira etapa, né, o primeiro passo que você daria é olhar para as NTNBs. Falar, não, beleza, então se eu estou preocupado com retorno sobre inflação e quero ter um pouco mais do que o CDI, vou olhar para as NTNBs longas, porque elas têm prêmio. Só que quando você olha para as Bs longas, elas, historicamente, elas te entregam CDI mais 150, CDI mais 100, CDI mais 150, com uma vol de 8%. Né? Se você olhar o market to market dessas Bs longas, ela te dá uma vol de 8% em média. Então, você está falando de um Sharp muito ruim. Sim, uma volatilidade alta. Com uma volatilidade alta. Um excesso de retorno não tão alto. Exatamente. E se você olhar para a performance das Bs desde o início da MAR, é um desastre. Assim. Nos últimos 7 anos, é muito pior que os multimercados, tá? Na média. Então, quando eu faço essa análise, eu falo assim, pô, me dá esse orçamento de vol que você gosta das Bs, desse 8%, que eu te entrego um retorno melhor. Então, eu uso o CDI como a minha referência de carrego do caixa, e sobre esse caixa alocado no CDI, eu uso esse orçamento de volatilidade, 8, 10% de vol, que é mais ou menos a média da MAR, e te entrego um CDI mais 7. Né? CDI, desde o início do fundo, a gente entrega um CDI mais 6. O nosso target é CDI mais 10. A gente, né, assim, na média, deu CDI mais 6, 7. Pô, é muito melhor do que a B. A B entregou muito abaixo do CDI. Então, assim, o produto ele faz muito sentido, porque ele captura esse ativo livre de risco com um retorno sobre inflação muito alta e te entrega um alfa. Mesmo quando ele não te entrega assim, pô, passou um tempo, ele não te entregou o CDI, mas sobre a inflação, ainda assim, ele foi uma excelente alocação. Que é diferente de quando você vai para uma alocação 100% bolsa, porque aí você abriu mão do CDI. O CDI passou a ser seu custo. Então, quando a gente pensa no ativo livre de risco, que é a curiosidade, assim, você pensa... Desculpa, quando você pensa no ativo de risco, que seria a bolsa, né? O ativo de risco é bolsa, eu vou comprar ação, né? Porque é um duration longo, fluxo de caixa eterno, que você desconta o valor presente. Então, você vai falar, pô, vou comprar essas ações, mas qual é o custo de oportunidade no Brasil dessas ações? Então, você está falando de uma economia que tem um PIB potencial de 1,5%, quantas empresas vão gerar de retorno de maneira estrutural? Pô, sei lá, né, real, 5% real, entre 5% e 10% real. Assim, só que, pô, o CDI é 5% real. Né? Fica difícil para essa alocação estrutural. Estou falando de estrutural, não estou falando de... Óbvio que tem momentos que é melhor, um aqui e ali, a gente vai fazendo essa alocação. Mas estruturalmente, você está falando que o retorno médio contra o teu livre de risco, ele é baixo. Porque é uma economia que cresce pouco. Contra o livre de risco é baixo. O retorno das ações contra o teu retorno livre de risco, ele é baixo. Ou seja, o equity risk premium é baixo. Né? A discussão do equity risk premium ser baixo. Porque o retorno dessa economia, estruturalmente, ele é baixo. É uma economia de PIB potencial baixo com uma taxa neutra muito alta, que é uma excelente alocação de investimento. Agora, quando você olha para os Estados Unidos, como comparação, você vai ver a taxa neutra de juros real é 0,5%. Barreira é muito... A barra é Só muito que menor. Com uma economia que roda com PIB potencial de 2,5%, porque tem 1,5% de produtividade e que cresce, e que as inovações estão lá. Então, você tem um retorno estrutural dessas empresas americanas, que ela vai te dar ali 5%, 10% real, assim, pode até ser igual ao Brasil, um pouco mais,
mas com um custo de oportunidade muito mais baixo. Então, o spread de retorno que você tem em relação ao teu benchmark é muito maior. Então, você gera uma volatilidade parecida, né? O teu orçamento de vol, a Bolsa Americana vai rodar numa vol entre 15 e 20, a Bolsa Brasileira vai rodar numa vol entre 15 e 20, mas se você fizer ela alavancada contra os seus benchmarks, né? Assim, uma vai te dar um excesso de retorno de 5, outra vai te dar um excesso de retorno de 10. Então, assim, o melhor ativo livre de risco é o CDI e o melhor ativo de risco contra o seu benchmark é a Bolsa Americana, porque é uma economia pujante, uma economia com produtividade. E assim, essa é um pouco a estrutura que permeou a nossa cabeça na formulação da marca. Tá? Então, assim, como alocação de portfólio para um país emergente, eu tenho que ter essas coisas em observação. Eu quero usar a alocação offshore, né, em alguma medida, porque tem um retorno estrutural nos ativos de risco muito boa, mas eu quero capturar esse CDI enhanced, né, o CDI com alfa. E para eu capturar esse alfa do CDI, eu preciso observar os ciclos que acontecem no. Aí eu vou voltar, eu falei isso já pela sexta vez que eu falo isso. Mas para observar esses ciclos, eles são inflacionários. E é uma inflação gerada pelo fiscal. E se ela é gerada pelo fiscal, eu tenho que observar o ciclo político. Então, o ciclo que a gente mais olha, e essa é a solução original desse portfólio, é olhar o ciclo político para entender quão graves são os ciclos econômicos e assim a gente fazer a alocação entre, que eu gosto de usar essa referência, entre um multimercado tradicional e um long bias no Brasil. Né? Qual é a hora de abrir risco, ter esse risco de equities no Brasil e a hora de estar mais conservador, que vai ser produto de um pouco do ciclo político, desse ciclo inflacionário que vai permeando as nossas vidas. Né? Então, assim, no final das contas, quando eu estava no BTG, a prateleira de produtos ela é uma prateleira estável. De um lado, os multimercados, puros, de outro lado, os fundos de ações. Perfeito. E quem faz esse mix, muitas vezes, é o próprio investidor, que tem que tomar essa decisão. Poxa, ou ele fica estático, como se fosse um 60-40 americano, que no Brasil a gente já disse, né, a gente já concluiu aqui que não funciona. Então, para ele ter essa alocação entre ativo de risco e ativo sem risco, ou com menos risco, ele precisa migrar ao longo do tempo, um pouco. Né? E aí não é cravar os melhores momentos, é se proteger para que nos drawdowns você não perca muito, mas você consiga participar de um pedaço dos ganhos também com esse carrego positivo que o CDI te dá. Sabe? Então, assim, poxa, se a gente tem esse expertise e experiência para fazer, tem uma boa solução para a gente oferecer. E aí volta num ponto central para a gente, assim, a gente começou a empresa porque a gente achava que tinha alguma coisa para entregar, sabe? Tem um serviço proposto aqui. Né? Assim, será que a gente tem alguma coisa a adicionar para a indústria? A gente tem um serviço um pouco diferente do que está sendo, porque se está sendo feito tudo bem feito, vamos dar o nosso dinheiro para a turma fazer. Né? Mas se tem uma solução um pouco melhor que para a gente é a melhor solução, será que tem outras pessoas, teriam clientes interessados nessa mesma solução? É assim nasceu a Mar. E essa era a essência da alocação. Só que a maneira como nós fomos nos relacionando com a parcela de ações no portfólio, ela foi ficando cada vez com mais características de um long only, né, de pouca movimentação. Estrutural, baixa movimentação. Que é a história que eu acho, assim, é a minha maneira de abordar. Eu acho que o investidor em ações, e tem excelentes investidores em ações no Brasil, mas ele tem mais confiança no cenário futuro dele do que eu tenho no meu. Que o Brasil vai dar certo, que as empresas vão ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu tenho mais medo do cenário futuro do que estrutural, tá? Assim, eu faço o dever de casa parecido. Eu acho que os fundos de ações fazem dever de casa excepcional, assim. Eu acho que a gente se assemelha. Mas muito focado nas empresas e não tanto no cenário como um todo. Eu acho que nós nos assemelhamos muito aos fundos de ações no quesito profundidade de dever de casa. Só que eles acreditam que a resultante final das teses empresariais que eles investigam, ela não está relacionada com o mundo macro. Porque o que importa é como aquele gestor daquela empresa vai tomar as decisões ao longo do tempo, e ele é quem vai solucionar os ciclos macros que vão aparecer na frente dele. Né? Quem soluciona o ciclo macro, no final das contas, é o CEO, é o empresário, é o conselho com o CEO. Sabe? Assim, esse é o conceito por trás. Eu estou investindo nessa empresa porque o ciclo vai vir, mas eles vão resolver esse problema para mim. E eu acho complexa essa premissa. Porque os ciclos eles são muito agressivos por conta da inflação. Né? E aí a dor para o investidor ela fica, às vezes, grande demais. Óbvio que se você tem apetite, beleza, se você acredita. Então, assim, eu tenho mais medo do futuro. Né? Eu gosto de dizer que assim, você tem duas formas de tratar
de tratar o seu cenário futuro, né? Você pode tratar ele como uma fotografia, que você sabe exatamente como ele vai ser, e aí você tem muita confiança nele. Ou, que a minha abordagem, eu trato como um grande rascunho. Eu faço um rascunho, o tempo vai passando e eu vou preenchendo aquele rascunho e vou ganhando confiança naquele cenário. Mas eu preciso do tempo, sabe? O price action é uma informação para mim, no limite. Perfeito. Né, de que a probabilidade do meu cenário futuro aumenta ou diminui. Então, eu reajo de alguma maneira ao price action. Eu não reajo tudo ao price action, mas o price action é um input para a minha tomada de decisão. Mas o que mudou? Porque vocês nasceram com essa carteira de ações mais estrutural. Não era para ser. Então, Esse mas será que o bull market não é mascarou a palavra, tirou a atenção sobre isso? Porque 19, 20, até meio de 21, essa carteira comprada, acho que foi muito benéfica para o... Não, 20 já foi pandemia, né? É que teve a volta, né? Não sei como teve, que vocês pegaram. Isso. Teve volta, a pandemia, teve assim, os gestores pegaram de maneira diferente. Teve gestores que fecharam o ano com mais 20 positivo, teve gestores que fecharam negativo no ano. Mas aí 21, primeiro semestre, foi bom. Foi bom. E aí do segundo semestre em diante de 2021, foi uma carnificina. Foi de 21 em diante ali que essa carteira mais estruturalmente comprada começou a ser mais detrimental para o portfólio, e aí vocês começaram a repensar ou não? Não, eu acho que é mais do perfil, assim, a gente foi observando mais o perfil se esse portfólio está se movimentando. Eu acho que, como solução, o portfólio inteiro navegou bem. Perfeito. Mas a gente acha que poderia ser melhor. A gente explorou pouco a parte offshore, que era uma coisa que estava desde o início na nossa proposta. Tá. Nós tivemos uma flexibilidade menor do que gostaríamos de ter na parcela local, né, que era um pouco a essência do portfólio. Então, nós fomos percebendo que a melhor maneira de executar esse portfólio seria com uma gestão um pouco menos engessada na parte de ações. Entendi.